Eu sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns e agora no capítulo 31, que é o último capítulo do Livro dos Médiuns, falando a respeito das dissertações espíritas. E estamos aqui falando de algumas dissertações que Kardec colocou nesse final do livro para nos mostrar o que os espíritos bons, aqueles espíritos que trabalharam com ele na codificação, nos orientam finalmente a respeito de como procedermos dentro dos nossos trabalhos da doutrina. E agora nós queremos passar uma comunicação que foi assinada pelo espírito Erasto, que muito colaborou no Livro dos Médiuns. Erasto foi um discípulo de Paulo e ele fala com muita profundidade, principalmente sobre mediunidade, sobre o comportamento dos espíritos. E hoje, nessa dissertação, ele está se referindo aos falsos profetas. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados. Encontram-se também em número muito grande entre os espíritos orgulhosos, que sob as falsas aparências de amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade ao lançar entre as criaturas seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitar. Para melhor fascinar os que eles querem enganar, para dar mais pesos às suas teorias, eles se enfeitam sem escrúpulos de nomes que os homens pronunciam com respeito, como os de santos, justamente venerados, os nomes de Jesus, de Maria e do próprio Deus. Então, nesse trecho, Erasto está nos alertando que não existem somente falsos profetas aqui na Terra, pessoas encarnadas, mas também entre os desencarnados, eles falam que existe em grande número. E eles também são aqueles espíritos orgulhosos que, sobre falsas aparências de amor e caridade, eles vão semeando desunião. Eles vão trazendo coisas absurdas, sistemas absurdos, e os médiuns aceitam. Os médiuns que não são prevenidos aceitam esses sistemas e daí ficam fascinados, como nós já vimos, que é um tipo de obsessão, e daí sim, eles falam e esses espíritos se fazem passar por grandes vultos que nós conhecemos, como santos, como nomes venerados, comunicações com nomes de Jesus, com o nome de Maria, com o nome do próprio Deus, como se eles não tivessem mais nada para fazer do que ficar passando comunicações, às vezes, que não tem nenhum teor mais relevante. Então ele está nos alertando para termos muito cuidado, porque, como ele diz, são eles os que semeiam os fermentos da discórdia entre os grupos, que os impelem a isolar-se uns dos outros e a se olharem enciumados. Bastaria isso para os desmascarar, pois agindo assim, eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam apanhar em armadilha tão grosseira. E nós já vimos grupos recebendo mensagens as mais esquisitas. E quando a gente fala, mas nossa, será mesmo isso? Tal, os médiuns ficam bravos, porque eles já estão fascinados, os espíritos já ganharam a confiança deles e agora eles acreditam em tudo. E daí começa aquele antagonismo entre grupos, né? E ele está falando, os cegos são os homens que se deixam apanhar numa armadilha tão grosseira.
Se tivessem estudado realmente o livro dos médiuns, saberiam facilmente distinguir quais espíritos estariam passando uma mensagem que nós pudéssemos considerar como verdadeira e segura e quais que estão querendo se fazendo passar por bons espíritos, mas passando coisas assim, as mais diferentes possíveis da realidade, do que os espíritos vieram nos ensinar. Mas há muitos outros meios de reconhecer. Então ele está falando, um meio de reconhecer é esse. Quando eles causam desunião, quando eles trazem essas mensagens difíceis, diferentes, que dão margens a dúvidas, daí já é um sinal, mas existem outros meios que a gente pode reconhecer. E quais são esses meios? Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não só muito bons, mas também eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pela peneira da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Se eles falam, estão se passando por espíritos tão elevados, esses espíritos devem ser bons, lógicos, racionais. E se a gente passa nesse crivo da razão e do bom senso e não vê isso, então já é um meio da gente reconhecer. E Erasto continua, concordai, pois, comigo, que toda vez que um espírito indica como remédio para os males da humanidade, ou como meio de se atingir a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, quando formula sistemas contraditórios, como as mais vulgares noções da ciência, não pode ser mais do que um espírito ignorante e mentiroso. E tem médium que se deixa levar por tudo isso e começa até a instruir as pessoas à sua volta. Olha, o espírito pediu para você fazer isso dessa maneira. As práticas mais absurdas. E nós estudamos na doutrina espírita que não existe isso. Que o que mais faz com que os bons espíritos nos ouçam, Jesus, Deus, os santos da nossa devoção, são as nossas preces de coração. Não existe nada além disso. Nenhuma palavra, nem mágica, nenhuma fórmula diferente que possa nos fazer, nos levar a coisas melhores para nós. Então é para a gente ficar alerta. E ele continua dizendo, por outro lado, lembrai-vos de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E esse é um critério. Uma pessoa sozinha, às vezes, isso aí não, isso aí não é verdade e tal. Mas várias pessoas vão formular um sentido para tudo aquilo, né? Então é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seu valor intrínseco, vendo qual deles encontrará mais ressonância e mais simpatia. Seria lógico, com efeito, admitir que uma doutrina cujo número de partidários esteja diminuindo fosse mais verdadeira que a outra cujo número aumenta? Então, é uma questão para se pensar. Deus, querendo que a verdade atinja a todos, não a confina num círculo restrito. Faz que ela apareça em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz brilhe ao lado das trevas. Infelizmente, ainda há muitas trevas, mas a luz está brilhando ao lado delas. E nós temos que fazer essa luz brilhar cada vez mais. Como Jesus nos pediu, faça brilhar a sua luz. Mas a minha luz é tão pequena, é igual uma luzinha de velinha, e aquela, ao primeiro vento, ela pode se apagar, mas é uma luz que a gente pode aumentar
com o nosso esforço, com a nossa vontade de melhorar. Então, Kardec faz uma observação para esta mensagem de Erasto. A melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade está no fato de ser ensinado por diferentes espíritos através de médiuns estranhos uns aos outros, em diferentes lugares, e, além disso, confirmado pela razão e sancionado pela adesão de maior número. Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode muito bem conseguir alguns adeptos, mas como lhe falta a primeira condição de vitalidade, terá apenas uma existência efêmera. Eis porque não há motivo para inquietações. Ele se mata pelos seus próprios erros e cairá inevitavelmente diante da poderosa arma da lógica. Porque às vezes a gente vê pessoas dentro de casas espíritas recebendo mensagens as mais esdrúxulas e a gente fala, mas meu Deus, como que o médium não se previne, como é que o médium não se prevê contra tudo isso? Deixa, olha o que Kardec está falando. Com um sistema errôneo, ele vai conseguir alguns adeptos por pouco tempo, mas ele não se mantém, porque é somente a verdade que vai se manter. E Jesus fala que nada será encoberto, mas tudo virá à tona. A verdade sempre virá à tona, em favor daqueles que estão com ela, que estão junto delas. Então vamos ser muito previdentes a respeito dessas manifestações, como Erasto nos aconselha. E Kardec colocou também algumas comunicações apócrifas, falando o seguinte: há muitas vezes comunicações de tal maneira absurdas, embora assinadas por nomes os mais respeitáveis, que o mais vulgar bom senso demonstra a sua falsidade. Mas há aquelas em que o erro é disfarçado pela mistura com princípios certos, iludindo e impedindo às vezes que se faça a distinção à primeira vista, mas elas não resistem a um exame sério. Então existem comunicações que não são verdadeiras, que são desse tipo que Erasto está nos alertando, que Kardec chamou de comunicações apócrifas, mas que elas não se mantêm com o tempo, que às vezes o erro é disfarçado por alguns princípios certos, e as pessoas se iludem, mas elas não se mantêm. E ele dá alguns exemplos aqui, por exemplo, numa manifestação que ele dá de Vicente de Paulo, onde ele fala algumas coisas que não seria do teor desse espírito falar. Por exemplo, que ele fala que a Terra, o nosso planeta Terra, ele fala que existem muitas regiões desconhecidas, mais desconhecidas do que conhecidas, que há no nosso planeta, que um novo continente vai ser descoberto. Ele fica fazendo previsões nessa comunicação, que foi assinado o nome de Vicente de Paulo. E daí Kardec fala que essa comunicação não se mantém, né? Porque está falando que Deus ocultou aos homens a fim de que eles não levassem para elas as más instituições e ter demasiada confiança na cegueira daqueles que recebem. Então é uma comunicação que não se mantém. E já então Kardec coloca outra comunicação que ele é de acordo com tudo aquilo que Vicente de Paulo fala para nós e faz uma observação assim: esta comunicação foi recebida no mesmo círculo da outra, mas que diferença, não só pelas ideias, mas também quanto ao estilo. Tudo nela é justo, profundo, sensato
E certamente São Vicente de Paulo não a renegaria, eis porque, sem temor, lhe poderemos atribuir. Ele compara as duas e vê uma não pode ser de São Vicente de Paulo, a outra já não, porque nós estamos acostumados com várias comunicações dele. Então, essa outra mensagem que Kardec fala, que pode, sem dúvida, São Vicente de Paulo assinaria, é uma comunicação do mesmo nível das outras que ele tem feito, tem trazido e trouxe na época da codificação espírita. Isso é para a gente ficar alerta com essas comunicações. No próximo programa a gente vai falar mais um pouquinho dessas comunicações apócrifas e estamos então chegando ao final dos nossos estudos do Livro dos Médiuns. Isso não quer dizer que todos podemos continuar começando novamente a leitura, começando novamente o estudo, que nunca vai ser demais para o nosso aprendizado. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Claudete Moura, para o divulgar.net.